A política, senhor presidente Paim, é a mola mestra do cotidiano das pessoas. E quando ela se deteriora, quem paga a conta é a sociedade. As últimas eleições acabaram por comprovar que estamos à beira de um esgotamento. A nossa política está enferma. Não é possível manter o modelo eleitoral que temos no Brasil. Esse modelo eleitoral, em que o resultado das eleições está nas mãos do poder econômico, tem que ser reformado. A representação na Câmara e no Senado é majoritariamente dos representantes do poder econômico. Isso não é admissível. Para se eleger um deputado federal, o cidadão ou a cidadã precisa gastar uma fábula de dinheiro. E isso que afugenta as pessoas das disputas eleitorais. Se calcula entre 3 a 10 milhões de reais o custo de uma cadeira na Câmara Federal. Os eleitos por corrente de opinião estão rareando tanto no Senado quanto na Câmara. Essa prática eleitoral, ela se estende por todo o país. Do Oiapoque ao Chuí, o comportamento é o mesmo. Eu, nessas eleições, em 2014, eu não concorri, mas acompanhei de perto, tanto no primeiro como no segundo turno, as eleições. Alguns candidatos investiram somas elevadíssimas na expectativa de conquistar uma vaga na Câmara, no Senado ou na Assembleia Estadual lá do meu estado. Eu conheço um caso em que o candidato a governador à reeleição recebeu um desses candidatos que tinha investido 2 milhões e 400 milhões na sua reeleição e teriam faltado 65 votos para que ele se elegesse deputado estadual. E ele procurou o candidato à reeleição para lhe propor indenização pelos 2 milhões e 400 milhões investidos. Isso mostra claramente que a participação nas eleições se transformou em investimentos econômicos, com retorno garantido para uns. Outro fato que ficou evidente, ficou claro nesse pleito, além da compra de votos, foi o mercado de compra de venda de tempo de televisão e rádio no horário eleitoral. Como disse nesta casa minha companheira, a senadora Lídice da Mata, abre aspas, o tempo de televisão transformou cada pequena legenda numa pedra preciosa a ser disputada. Fecha aspas. E é verdade, senhor presidente. O resultado das eleições proporcionais é a maior prova da influência decisiva do poder econômico. O Congresso Nacional eleito e que tomará posse em 2015 arrecadou, segundo o Estadão, a cifra recorde de 845 milhões de reais. Dos 721 milhões arrecadados pelos deputados federais eleitos, 553 milhões vieram das arcas de empresas privadas, o que equivale a 77% do total arrecadado. É de estarrecer, mas é a verdade nua e crua. Os 67 maiores doadores, entre os 4.422 financiadores de campanhas eleitorais, doaram 50% de tudo que foi arrecadado pelos deputados federais e senadores. Essa dinheirama veio dos cofres de pessoas jurídicas, ou seja, 1,5% dos doadores doou a metade do dinheiro, um pouco parecido com a distribuição das terras no Brasil,
onde um grupo reduzido detém mais de 50% de todas as terras do país. Não deixa de ser um absurdo uma situação como essa. Nós precisamos definitivamente acordar a sociedade para a trágica situação em que se encontra a política. Esse instrumento importante na transformação, capaz de promover avanço, mas também capaz de fazer a sociedade retroceder. Há fortes sinais de falência do sistema político. Se imediatamente não encetarmos uma campanha de resgate da política e da participação política, talvez seja tarde demais. Como bom combatente da verdadeira política, coloque-me à disposição de quem queira cerrar fileiras para despertar o gigante adormecido. A hora de peregrinar pelo país, convocando a sociedade e pressionar o Congresso Nacional a mudar as regras do jogo. É a hora da reforma política, para mudar, para qualificar a política no nosso país. E não se pode atribuir inteiramente a responsabilidade aos agentes políticos. A sociedade precisa ocupar os espaços públicos. Nós temos uma realidade no país dos últimos anos inegável. A vida melhorou para a maioria dos brasileiros e brasileiras. Individualmente, a vida melhorou para muita gente, os empregos se tornaram melhores, os salários aumentaram, o acesso às universidades foi ampliado, o Brasil passou a ser um ator no cenário internacional. Nós tivemos, de fato, avanços individuais importantes, mas nós temos um grave problema dos espaços públicos. Esses se deterioraram ao longo desses últimos anos. A vida coletiva no nosso país está mais pobre do que antes. Nós temos dificuldade em ocupar nossas ruas com liberdade. A violência está descontrolada. Os trabalhadores, a classe média, leva horas perdendo tempo precioso dentro de veículos, presos nos trânsitos, ou então dentro de transportes coletivos, que levam horas para chegar ao trabalho. Tempo esse que poderia ser usado para desfrutar com a família. As nossas ruas, locais, os bairros de periferia sem água e a maioria sem esgoto, o que mostra claramente que a vida coletiva não melhorou na mesma relação de que a vida dos indivíduos no nosso país. As nossas ruas, as casas, muitas das vezes, as ruas apresentam casas belíssimas, no entanto, não tem rua, não tem saneamento, não tem condições mínimas de urbanismo, o que mostra que nós temos que identificar com clareza que é a política que está nos levando para um país onde os indivíduos melhoram, mas a vida coletiva piora. Temos que alertar a sociedade e lembrando que um poeta alemão, Bertolt Brecht, dramaturgo, que escreveu a Ópera dos Três Vinténs, e que Chico Buarque transformou na Ópera do Malandro no Brasil, ele dizia, falava da necessidade de despertar a sociedade, que ela precisa ouvir, falar e participar dos acontecimentos políticos, principalmente da elaboração dos orçamentos públicos, que são a mola propulsora da economia. O Brasil atinge em torno de 35% de carga tributária. Nós trabalhamos quase 5 meses para pagar impostos que a União, os estados e as prefeituras arrecadam e que não transformam em benefícios coletivos, porque há uma apropriação dessa contribuição coletiva. Temos o dever de alertar a sociedade para o seguinte: o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel,
do sapato e do remédio, depende das decisões políticas. Não podemos mais, como políticos, deixar que uma parcela da população se orgulhe e estufe o peito dizendo que odeia a política. É inadmissível um país em que 81% da população desconfia das instituições públicas do país e concorda com a afirmação de que é fácil desobedecer às leis. Esse mesmo percentual de pessoas também tem a percepção de que, sempre que possível, os brasileiros escolhem dar um jeitinho no lugar de seguir as leis. Por isso, para o começo de conversa, é necessário que convençamos essa parcela da população que é de sua indiferença com o coletivo que nascem a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Nesta casa, tenho um projeto para requalificar a política do nosso país. E aqui gostaria de falar alguns desses projetos. Eu apresentei a PEC 30, que objetiva fixar um limite máximo para as despesas das Assembleias Legislativas Estaduais, da Câmara Distrital, do Distrito Federal, dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal. E eu fiz isso porque encomendei um estudo da consultoria do Senado, e esse estudo me apresentou uma realidade chocante. Nos últimos 10 anos, os gastos com as assembleias e com os tribunais de contas cresceram 47% acima da inflação, para exercer exatamente a mesma função de legislar e fiscalizar os executivos. Portanto, não tem cabimento que essas instituições, os 1.057 deputados estaduais e os 27 tribunais de contas, cada um com 7 conselheiros, gastem dos impostos pagos pela população 14 bilhões e 600 milhões de reais. Gasta mais do que o Parlamento Europeu, composto de 24 países que falam 24 línguas diferentes. São mais de 700 parlamentares que se reúnem em 3 cidades diferentes. É, de fato, uma situação que precisa mudar. E essa proposta estabelece que os gastos das assembleias e dos tribunais de contas serão atualizados a cada ano pelo índice, o IPC ou qualquer um outro índice de recuperação da inflação. Não tem sentido que as assembleias estaduais e os tribunais de contas gastem mais do que a Câmara Federal, o Senado Federal e o Tribunal de Contas da União. E eu fiz um levantamento no meu estado. Em 2013, a Assembleia Estadual do Amapá, e essa é uma realidade que se reproduz em outras assembleias, gastou em diárias de viagem 17 milhões e meio, senhor presidente. 17 milhões e meio de reais. Comparando com o Senado Federal, a Assembleia do meu estado são 24 deputados, o Senado são 81 deputados, e aqui tem mais de 10 mil servidores. Lá, 17 milhões e meio de reais. O Senado Federal gastou em 2013 1.250.000 reais em diária de viagem, e os senadores percorrem o mundo viajando. Tem senador nesse momento, com certeza, viajando em países mais distantes, Japão, China, Europa, enfim. Não é possível que nós não atentarmos que a corrupção ela é horizontal, ela é vertical, ela começa nos municípios, termina no federal. É bem verdade que no federal o olhar da opinião pública, o controle é melhor exercido sobre as despesas públicas. Na medida em que se vai descendo na hierarquia do Estado brasileiro, os estados são menos, a opinião pública é menos atenta, e nos municípios praticamente não há um acompanhamento, um controle dos gastos públicos. Vossa Excelência, permite uma parte, senador João Capiberibe. Senador Suplicy. Quero cumprimentá-lo pela análise que faz de tantas distorções que hoje ocorrem na sociedade brasileira, a começar com o ponto que Vossa Excelência enfatizou relativamente
a importância da reforma política que venha a coibir as contribuições de pessoas jurídicas. Acredito que esse é um dos pontos principais da reforma política e Vossa Excelência aqui nos traz elementos de por que isto deve acontecer e, se não for obtido pelas forças representadas no Congresso Nacional, daí a relevância de se fazer uma consulta ao povo para, depois de muito bem esclarecido, confirmar ou não. Agora, Vossa Excelência citou um dado que realmente é impressionante. Eu queria ouvir de novo. Vossa Excelência citou que a Assembleia Legislativa do Amapá, com 24 deputados estaduais, gastaria 17 bilhões quase 17 vezes mais. O Senado quanto? R$1.250.000. R$1.250.000, ou seja, a Assembleia Legislativa do Amapá, com 24 comparados a 81 senadores, estaria gastando cerca de 15 vezes mais do que o Senado. Acredito que isto é algo que mereceria, da parte dos deputados estaduais do Amapá, uma reflexão, porque realmente é um dado que precisa ser analisado pelo povo do Amapá e certamente haverá ali, dentre os 24 deputados estaduais, alguns que venham a ficar tão impressionados com este dado que Vossa Excelência aqui nos revela, para tomar as devidas providências de diminuir aqueles gastos. Meus cumprimentos. Muito obrigado, senador Suplicy. E vou encerrar, senhor presidente, senhores senadores. Eu queria citar um outro projeto de nossa autoria, que está tramitando na Casa, que é o PLS 141, que, se já estivesse em vigor, não teríamos, por exemplo, esse vazamento seletivo sobre operações Lava Jato, pois as investigações seriam feitas claras. Eu acho que está na hora de dar um ponto final no segredo de justiça, na hora que se investiga agentes públicos. Isso tem que ser tornado claro, porque senão os vazamentos se tornam seletivos, não é? Específico para uns, esconde outros. Isso aí não tem como continuar. Nós aprovamos uma lei nessa Casa, depois confirmada pela Câmara e sancionada pelo presidente Lula em 2009, que é a Lei da Transparência, que tem ajudado muito a controlar fraudes nas despesas públicas. Mas ainda assim é insuficiente, porque nós temos um problema em todas as esferas. Como é que 81% da população brasileira não confia nas suas instituições? Então, nós temos que nos voltar para dentro das nossas instituições, a começar aqui por esta Casa, pelo Senado. Há uma urgência na reforma política. Ela precisa ser feita, nós precisamos dar respostas, porque senão o povo volta para a rua, como aconteceu em junho do ano que vem. E dessa vez eu vou estar na rua junto com o povo, porque não é possível, se gera expectativas, se renova a política, mas os costumes continuam os mesmos. Há um divórcio entre o desejo da sociedade de mais avanço e a nossa capacidade. E aqui eu não diria que a responsabilidade é do partido A, B ou C. A responsabilidade é do conjunto das forças políticas que estão representadas nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal e aqui no Senado Federal. Esses projetos de leis estão tramitando na Casa e tem mais um, que me parece fundamental, que é a PEC 24, a PEC que institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública, porque definitivamente nós precisamos de uma política nacional de segurança pública que integre todas as instituições que responsável pela garantia da segurança do cidadão e da cidadã brasileira. A União, e essa Casa tem essa responsabilidade,
de aprovar leis que protejam o conjunto da sociedade brasileira. E a PEC 24 institui esse fundo e certamente vai impulsionar a construção de uma política de segurança pública definitiva para todo o país. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.